João capítulo 13, a partir do verso 21. Vamos ler aqui para ganharmos tempo. Depois de dizer isto, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Amém? Os irmãos podem assentar, nós já oramos pela palavra do Senhor, né? Oramos também pelas contribuições. Que Deus possa abençoar a cada um de nós sobre isto. Mas vamos meditar hoje na palavra do Senhor, porque Deus tem algo muito realmente profundo e pesado para falar conosco nesta noite. Então, abre o seu coração e entenda isto como palavra de Deus. O tema desta mensagem é Satanás e o pão da ceia. Satanás e o pão da ceia. Nós estamos, irmãos, acostumados a cear todos os primeiros domingos de cada mês, e este sacramento passa a ser para nós uma coisa normal, uma coisa meio vazia de significado, uma coisa corriqueira e até mecânica. Algumas pessoas, de tão mecânico que isto chega a ser, se esquecem de que o primeiro domingo é ceia do Senhor. Outros isolam isto da sua vida e assim continua a banalização daquilo que a palavra nos ordena para que seja motivo de profunda meditação, de profunda observação, de reflexão para as nossas vidas. Nós banalizamos e muitas vezes até desprezamos a mesa do Senhor, não levando em conta a profunda verdade, a seriedade que os símbolos que estão à mesa do Senhor nos comunicam. Ali estão verdades espirituais profundas que contidas nesses elementos que deveriam despertar a nossa consciência. Os elementos da ceia ficam expostos ali diante de nós durante o culto eucarístico, né? A palavra eucaristia quer dizer ação de graças, quer dizer dar graças. Então, o culto eucarístico é o culto da ceia, e esses elementos que ficam ali à mesa deveriam acender nossas consciências durante os demais dias que nós não vemos esta mesa aqui. Às vezes a mesa está lá no fundo, ela está sem os elementos. No primeiro domingo ela está aqui à frente, está com os elementos. Então o que acontece com a gente? Nós somos programados. Cada dia nós funcionamos para uma coisa diferente que temos que fazer naquele dia. Então, no culto da ceia, nós nos preparamos de um jeito diferente para um outro culto que não é de ceia. Os irmãos já repararam isto? Alguns até jejuam no dia da ceia e coisas semelhantes. Claro que não tem nada errado em você jejuar. O que acontece é que os demais dias são desprezados, né? Os elementos de pão e vinho que estão na mesa do Senhor deveriam despertar nossas consciências para os outros dias que eles não estão ali na mesa do Senhor. E o que nós fazemos? Nós nos esquecemos, nós nos programamos para aquele dia em que vamos contemplar os elementos na mesa, mas nada fazemos em relação aos demais dias, não é verdade? Os demais dias passam batido para nós, como se nós só tivéssemos comunhão com Cristo no dia da ceia. E os demais dias, você não tem comunhão com Cristo? Os demais dias podemos viver em pecado, podemos viver desligados, porque quando falamos em pecado, as pessoas pensam: não, mas eu não faço nada de errado, mas você também deixa de fazer o que é certo. Isso também é pecado. Não é somente o que nós fazemos que Deus proibiu, mas o que deixamos de fazer que Ele ordenou. Deus ordenou muitas coisas, e quando nós deixamos de fazer isso, também é errado, é pecado. Então, o que acontece aqui hoje na ceia
é um lembrete do que deve ser nossa vida nos demais dias em que a ceia não acontece. E eu pergunto, é isso mesmo? É assim que está sendo? A ceia de hoje nos lembra o restante do mês que nós devemos ter esta comunhão? Ou estamos programados cada dia para uma coisa? Não, segunda-feira eu faço isso aqui, eu acordo a tal hora, eu vou ali, eu trabalho, eu faço isso. Obviamente, são as coisas normais da vida. Mas como anda a comunhão que a ceia nos ensinou? Por causa do trabalho ela acaba? Por causa do corre-corre essa comunhão termina? Nós nos esquecemos disto durante todos os outros dias, até chegar o outro primeiro domingo do mês? Então, eu vou falar hoje sobre 2 efeitos da participação do pão. Vou falar como esta participação muitas vezes nos deixa tão parecidos uns com os outros, até pelo menos externamente. E vou falar também de que o fim revelará de que lado nós estamos. Esta Eucaristia, que é o pão e o vinho, ela executará o nosso destino. Primeira coisa que eu quero dizer: a aparência exterior iguala trigo e joio. Vou repetir o que eu quero dizer em primeiro lugar. A aparência exterior iguala trigo e joio. Você observe o verso 22. Jesus disse no 21, ele fala: em verdade lhes digo, um de vocês vai me trair. Ali Jesus já estava na casa, no cenáculo que ele havia arranjado, emprestado para tomar a última Páscoa com seus discípulos. Ele já estava ali. Não havia mais ninguém ali, só havia Jesus e os 12. E Jesus diz: um de vocês vai me trair. Agora olha o 22. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Como pode isto? As pessoas não sabem, porque esta aparência exterior, participar das coisas de Deus, nos iguala uns com os outros exteriormente, torna trigo e joio parecido. A vida de Judas, em todo o período do discipulado com Cristo, foi semelhante à dos outros discípulos. Não havia diferença entre Judas e Pedro nas questões, por exemplo, como quando recebe autoridade sobre os demônios. Lá em Lucas capítulo 9, e o versículos 1 e 2, quando Jesus Cristo ele ordena que os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos vão falar do seu evangelho, anunciando o evangelho, diz assim: tendo Jesus convocado os 12, veja, os 12, não está falando dos 11 aqui, Judas está aqui. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Foram os 12. Judas, como os demais discípulos, ele recebeu autoridade sobre demônios, sobre doenças, para pregar o reino de Deus. Não havia diferença entre Judas e Pedro, entre Judas e João. Todos tinham autoridade. Judas expulsou demônios. Olha, veja o verso 6 como diz: então saindo quem? Os 12. Percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Os 12. Judas curou enfermos, com o poder e autoridade do nome de Jesus. Essa autoridade que Cristo lhe deu, juntamente com os outros 11, ele também exerceu. E outra, quando nós voltamos em João 13, nós vamos ver no versículo 29, que Judas tinha um cargo entre os discípulos, ele guardava as ofertas que Jesus recebia. Verso 29, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, está vendo? Ele era o tesoureiro de Jesus. Judas tinha um cargo que geralmente nós escolhemos para pessoas de confiança. Mas você acha que é porque Jesus confiava nele? Não, a Bíblia diz que Jesus não confiava neles, não é? Desde quando ele multiplicou, aliás, desde quando ele transformou água em vinho, no capítulo 2 de João mesmo, lá no final,
do capítulo 2, verso 23 e 24, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus não confiava nas pessoas. Agora veja, no capítulo 6 de João, versículo 64, e o verso 70 e 71, diz assim: mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E o verso 70 e o verso 71, então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Viu? Jesus não confiava em Judas, mas deu a ele o cargo de tesoureiro. Jesus não confiava em Judas, mas deu a ele poder e autoridade sobre os demônios, sobre doenças, sobre enfermidades e para pregar o reino de Deus. Quando você vê pessoas expulsando demônios e curando enfermos, você fica impressionado, não é? E diz assim: olha que homem de Deus. Você sabe se é? Você não sabe se é. Judas também impressionou muita gente. As pessoas querem olhar se alguém é de Deus pelos aspectos exteriores, mas como estou dizendo, e a Bíblia nos mostra, a aparência exterior iguala trigo e joio. Se você for ler esta parábola em Mateus 13, a parábola do trigo e do joio, aquele senhor não permite que os seus servos venham arrancar o joio. Veja no capítulo 13, versículos 28 ao 30. Olha, ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso, ou seja, plantou o joio. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Veja, nem Jesus arrancou Judas do meio dos discípulos. Judas seguiu Jesus 3 anos e meio, igual aos outros discípulos. Judas foi um dos que foi com Jesus até a ceia, até aquele momento da ceia que nós lemos. Portanto, irmãos, este primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é que a aparência exterior iguala as pessoas que estão no reino de Deus, mas isso é preocupante. É preocupante, mas não incomoda Deus, o dono da seara. Deus já sabe quem é trigo e quem é joio. Assim como Jesus sabia quem era que havia de o trair, Jesus também não confiava na natureza humana. Isso não é preocupante para Deus. Não é, mas é preocupante para a igreja, porque como nós não sabemos quem é o joio, o trigo ele fica muitas vezes perturbado, ele fica incomodado. Algumas pessoas, veja bem, elas acham que são joio porque estão passando por alguns problemas, e isso não tem nada a ver. Trigo também passa por problemas. Não é o problema que você está passando que define se você é trigo ou joio, não. Mas sim, como nós cantamos, nascer de novo, nova natureza. É isto que define se você é trigo ou joio. Problemas todos passam. O trigo também tem palha que vai ser queimada, mas ele é trigo, ele tem uma coisa que o joio não tem, ele tem fruto. Ele tem fruto na espiga, e a do joio, ela não tem nada, só aparência. O joio será inteiramente queimado. O trigo, o que será queimado dele é o que não presta, mas o que presta será preservado. Assim nós, como trigo, nós temos a velha natureza, que é a palha, e temos a nova natureza, que é o fruto, que é a espiga cheia para o louvor da glória de Deus. Então, o joio, ele vive numa certeza imaginária da sua salvação. E muitas vezes o trigo, ele vive numa dúvida cruel da sua salvação. Vocês já perceberam isto?
Existem 4 tipos de grupos na igreja: os que são salvos e acham que não são, os que não são salvos e acham que são, os que são salvos e sabem que são, e os que não são salvos e sabem que não são. A maioria dos salvos pensa que não é, tem dúvida da sua salvação, e a maioria dos perdidos acha que é salvo. Somente poucos salvos sabem que são salvos, e poucos condenados sabem que são condenados. A maioria está naquele grupo que acha que é o outro. Muitos condenados achando que são salvos, e muitos salvos não têm certeza da sua salvação. Então não são seus problemas que vão definir se você é trigo ou joio, mas a aparência exterior, ela é muito semelhante, e isto preocupa muito, porque quando Jesus contou na parábola, ele disse que foi um inimigo que fez isso, não é? Agora, esta é a primeira coisa que eu quero meditar com vocês. A aparência exterior iguala todas as pessoas, salvos e não salvos, ficam parecidos na igreja. E é hora de nós refletirmos sobre isto. É hora de nós refletirmos, será que a minha vida de salvo é só uma aparência? Ou realmente eu tenho o fruto do Espírito sendo gerado, sendo formado em mim, como o trigo tem a sua espiga, que é o caráter de Cristo em nós, que é dado pelo poder do Espírito quando Ele vem habitar em nós e nos transforma em uma nova criatura. Se não tivermos o caráter de Cristo, irmão, sendo formado em nós, então nós não nascemos de novo. Segunda coisa que eu quero observar com os irmãos: os salvos são aqueles a quem Jesus ama. Verso 23, lá de João, né? João 13, que nós lemos. No versículo 23, ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Veja, né? João é o único discípulo dos 4 evangelistas que escreve esta frase. De vez em quando ele fala no seu evangelho, o discípulo a quem Jesus amava. E nós sabemos que era ele. Veja, seria arrogância de João escrever um evangelho e no seu evangelho sobre Jesus ele começar a dizer que ele era o discípulo a quem Jesus amava? Seria arrogância? Não, isto é certeza. João era daquele grupo que era salvo e sabia que era salvo. Por isso ele diz que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Agora veja, meus irmãos, as qualificações ou as características daqueles discípulos a quem Jesus ama. Primeiro, o discípulo a quem Jesus ama, ele tem proximidade de Jesus. No versículo 23 diz, ao lado de Jesus estava reclinado. Quando falamos ao lado, estamos falando de proximidade. Os discípulos, eles tinham seus graus de proximidade com Jesus. Jesus escolheu 12, entre os 12, ele separava 3 para manifestações especiais. Por exemplo, quando ele foi se transfigurar no monte, ele chamou somente 3, deixou 9 lá embaixo, no pé do monte, e ao topo do monte ele subiu apenas com 3, Pedro, Tiago e João, a quem ele amava. Quando Jesus foi para o jardim do Getsêmani, depois da noite da traição, Judas já havia saído, depois que ele comeu aquele pão, como nós lemos, e ele saiu para executar a sua traição contra Jesus. Jesus foi com os 11 discípulos para o jardim do Getsêmani, para orar aquela madrugada. Mas quando ele se separou para orar, ele chamou apenas 3. Os outros 8 ficaram para lá e Jesus chamou 3 para orar com ele, Pedro, Tiago e João, aquele a quem ele amava. Dentro da igreja também existe graus de proximidade com o nosso Senhor. Eu quero perguntar para você nesta noite, qual é o teu grau de proximidade com Jesus? Quando você vem à mesa do Senhor, você vem para o lado dele? Ou você fica de longe, porque você sabe que tem alguma coisa que precisa ser resolvida? Segunda coisa daqueles a quem Jesus ama, é que outras pessoas confiam
que as suas orações são respondidas, então eles nos pedem que oremos. Você já viu aquelas pessoas que elas mesmas não oram a Deus, mas elas chegam para você e pedem, ora por mim. Às vezes nós brincamos e falamos, você também ora? Mas você sabe por que estas pessoas pedem a você para orar? Porque elas confiam que você tem proximidade com o Senhor e que o Senhor vai ouvir aquilo que você pedir. Olha o verso 24 que diz assim, Simão Pedro fez um sinal a João no caso, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Veja, o próprio Pedro reconhecia que a intimidade de João era maior com Jesus do que com os outros discípulos. E aqui Pedro está pedindo uma oração. Ele fala, pergunta a Jesus quem é. Pedro está pedindo para João orar. Fala com ele, você que é mais chegado, você que é mais próximo. Eis aí o ponto em que aquele discípulo a quem Jesus ama, ele tem tanta proximidade de Jesus que as pessoas pedem a ele para orar por si. Terceira coisa que eles têm, intimidade com Jesus. Verso 25 diz, então aquele discípulo, que é João, reclinando-se sobre o peito de Jesus. Não bastava ele estar próximo, não bastava ter proximidade ao orar, ao pedir, ao falar com Jesus, ele se reclina ao peito de Jesus. Isto se chama intimidade e comunhão. Tem pessoas que estão próximas de Jesus, mas elas não têm comunhão com Jesus. Tem pessoas que seguem Jesus, mas elas não podem ter coragem de reclinar-se sobre o peito de Jesus para ter intimidade com o Senhor. E João tinha toda esta liberdade. Por quê? Porque ele era aquele salvo que sabia que era salvo. Ele tinha profunda intimidade com o Senhor. Agora, a quarta característica de quem é o discípulo que Jesus ama, é que ele respeita Jesus. Veja no final do verso 25, ele pergunta, Senhor, quem é? Ele chama Jesus de Senhor. Ele não fala como as músicas de hoje, né, que querem tanto ter intimidade com Jesus, que dizem que chamam Jesus de você, né? Chamam Jesus de você, dizem que vão calçar as sandálias de Jesus, vestir a blusa de Jesus, deitar no colo dele. Não. João tinha intimidade, mas tinha respeito. Ele chamava Jesus de Senhor. Ele perguntou, Senhor, quem é? Então o que eu quero dizer com este ponto é que, qual é o grau de relação, de relacionamento que você tem com Jesus? E isto eu não me refiro à igreja apenas, porque quando estamos aqui, é como foi dito, joio e trigo se parecem. Quando chegamos no templo, na igreja, todos nos vestimos, todos nos aproximamos, todos fazemos orações, cantamos, todos escutamos, mas não é isto. A nossa intimidade com Jesus, ela se revela no nosso dia a dia. Quando iremos fazer as coisas e estas coisas estão debaixo da direção do Senhor. Nós muitas vezes fazemos as coisas com nossas próprias forças e depois iremos pedir correção. Me ajuda, corrige isso aqui, eu fiz errado aqui. Não. A nossa intimidade revela que Jesus Cristo está em primeiro lugar em nossas vidas, em todas as áreas. As pessoas vão te pedir oração. Elas vão pedir porque sabem que você, ao ter intimidade com Jesus, Ele vai te responder. Todas as quintas nós temos culto de oração na sede. E todas as quintas temos pessoas que nos pediram oração. E nós falamos ali, escrevemos, fazemos, repetimos o pedido daquela pessoa para que nós venhamos interceder por elas. Toda semana tem. Por quê? Porque as pessoas sabem que aqueles que têm comunhão com Deus, eles pedirão e Deus responderá. Esta é a característica que você sabe que é trigo e não joio. Terceiro lugar, e esta é a última que eu quero meditar com você. Quem entra em nós quando participamos do pão? O Espírito Santo ou Satanás? Versículo 26, Jesus respondeu,
é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Veja, quem deu o pão para ele foi Jesus, não foi o diabo. Jesus molhou o pão e ele deu para Judas, ele deu para João, ele molhou o pão e deu para Pedro, ele deu para todos os discípulos o pão molhado. Entre eles havia um que havia de traí-lo. Nós não lemos aqui no Evangelho de João, mas se você voltar aqui em Mateus capítulo 26, no versículo 22 em diante, diz assim: e eles muito entristecidos, porque Jesus havia dito que um havia de trair, né? Vamos voltar no 21. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles muito entristecidos começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. Obviamente que todos colocaram a mão no prato ali com Jesus. O Filho do Homem, verso 24, 26 e 24 de Mateus. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isto. A dúvida fica em nós quando a gente fica perguntando por que os discípulos não entenderam que era Judas. Porque o texto em nenhum momento deixa, claro para nós que os discípulos, então é Judas. Não, ninguém. Judas saiu dali, depois de comer o pão, ele saiu dali e os discípulos ainda não sabiam que era ele. Volte lá em João 13 e veja o versículo 29, 28 em diante. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa. Ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Veja, eles estão sem entender quem é o que vai trair Jesus. Porque essas coisas eram faladas, sussurradas aos ouvidos. Elas não eram faladas assim. Assim como João chegou no ouvido de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus falou no ouvido de João: é aquele quem eu der o pedaço de pão molhado. Mas deu a todos. Mas quando Judas, lá em Mateus nós lemos, quando Judas chega para Jesus, ele pergunta: Senhor, sou eu? E Jesus volta no ouvido dele e fala: você disse. É você. E quando ele come aquele pão, diz a palavra de Deus que Satanás entrou em Judas. Volte novamente agora em Lucas, capítulo 22, e vamos ler aqui o versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Lucas também relata que Satanás entrou em Judas. E ele foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Certo? Então, 2 evangelistas confirmam a entrada de Satanás dentro de Judas. Lucas e João falam sobre isto. Agora, nós perguntamos, irmãos, por que Satanás entrou neste homem? E o próprio João vai nos explicar. Primeira carta de João, vai lá perto do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 5 e o versículo 18. Nós vamos ler o que está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus, guarda esta palavra, nascido de Deus, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Você sabe agora por que o diabo entrou em Judas? Porque ele não era nascido de Deus. João agora, volta no Evangelho. João 17, o verso 12. É a oração de Jesus, a oração sacerdotal. Jesus diz assim: quando eu estava com eles, Pai, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi. Veja, Jesus está dizendo ao Pai que protegiu os seus discípulos.
Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Por isto, Satanás entrou em Judas. A palavra destruição, o filho da perdição, a palavra perdição no grego é destruição, que é a mesma palavra apolion, que lá em Apocalipse é chamado o nome do chefe dos demônios, do chefe dos anjos caídos. Seu nome é Abaddon em hebraico e Apolion em grego, a mesma palavra que é usada aqui, filho da perdição. Judas era filho do diabo. Judas, ele não era nascido de novo, porque a palavra nos disse, como lemos em 1 João 5,18, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E Jesus está dizendo na oração que ele protegeu a todos, menos, está vendo? Eu protegi 11, menos um, que era o filho de Apolion, o filho da perdição, o filho da destruição. Guarde essas duas coisas que eu estou falando. Primeiro, quem deu pão foi Jesus. Quem deu pão para Judas foi Jesus, não foi o diabo. E segundo, o pão que Jesus deu para Judas não impediu Satanás de entrar nele. Ao contrário, o pão que Jesus deu para Judas foi o canal através do qual o diabo entrou em Judas. Quando você participa do cálice, do pão da mesa do Senhor, das duas coisas, uma. Sempre é Jesus que oferece este pão, mas este pão será o canal pelo qual entrará sempre o Espírito de Deus, ou então a perdição, o diabo. O pão da ceia não livrou este homem de ser dominado por Satanás. Ao contrário, foi o canal pelo qual o diabo entrou nele. É o que Paulo diz aos Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios 11, verso 29. O apóstolo Paulo, ele diz assim: pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, 29. Obviamente, o caso de Judas é até pior do que o que Paulo está dizendo aos Coríntios. Ali, aos Coríntios, Paulo fala do salvo que participa sem discernir o corpo. Judas, entretanto, foi um perdido que participou da ceia sem vantagem alguma. Ele participou com os outros discípulos sem nenhuma vantagem. Quando você fala assim, meu Deus, não vou nem comer mais deste pão. Pode comer, meu irmão. Não tem problema. Você é filho da salvação e não da perdição. Quem é filho da salvação, mesmo que você coma este pão ainda, sem discernir o corpo, você só será disciplinado por Deus, mas não punido. Porque no verso 31, 32, Paulo diz, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Mesmo que você, salvo, coma o pão indignamente, sem discernir o corpo, você não será condenado. Deus pode te disciplinar com a tristeza, com a fraqueza espiritual, com a doença física e até com a morte física. Deus pode, mas Ele irá salvar você para não te condenar com o mundo. Agora, quem não é nascido de Deus, 1 João 5,18, quando ele come do pão, então ele passa a ser morada mais abundante de Satanás. Quero dizer que o mesmo pão que evidencia a tua salvação, você eleito, é o mesmo pão que evidencia a perdição do réprobo. Então eu quero encerrar esta mensagem dizendo que todos naquela noite participaram do pão. Todos os 12. Ninguém poderia perceber que aquele homem era o traidor. Por quê? Porque as semelhanças externas enganavam a todos, inclusive o próprio Judas, mas não enganava Jesus. Como eu disse, a maioria dos perdidos dentro da igreja acha que é salva. Assim como a maioria dos salvos acha que é perdida, ou não tem certeza se é salvo. Apenas poucos salvos são como João, que sabem que são salvos e podem dizer, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Isso não é arrogância, isso é certeza, convicção de que você é salvo. E poucos são os perdidos que sabem que são perdidos.
O que nós temos que cuidar em nós, irmãos, é que a participação deste pão venha nos enganar. Pode enganar muitos outros crentes, pode enganar a nós mesmos, mas sabemos que não engana nosso Senhor, portanto, peçamos a Ele que também não nos deixe enganados. Vá para casa hoje, se afaste de todos, vá para um lugar isolado da sua casa, dobre seus joelhos e fala, como João: Senhor, quem é? Sou eu por acaso? Senhor, eu sou traidor do Senhor? Ou eu sou Deus, mesmo que um salvo, estou fraquejando como Pedro? Pedro era salvo, mas negou Jesus, está vendo? Nem por isso Satanás entrou nele. Satanás manipulou a fala de Pedro, mas não conseguiu entrar em Pedro. Incrível isto. Sabe por que ele não conseguiu entrar em Pedro? Você lembra, né, que Satanás manipulou as palavras de Pedro? Quando Jesus disse que ia morrer e tal, sofrer, ressuscitar. Não, Senhor, isso jamais acontecerá. E Jesus falou: para trás de mim quem? Satanás, não foi Pedro. Para trás de mim, Pedro? Não, para trás de mim, Satanás. Não é que Satanás tinha entrado em Pedro, como muita gente fala. Não, Pedro era nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Mas Pedro estava sendo manipulado pelas astutas ideias de Satanás, querendo desviar Jesus da cruz. Por isso, hoje, tem muitas pessoas nos púlpitos, também manipuladas por Satanás, que não pregam Cristo e este crucificado. Todo evangelho que tenta isolar a cruz de Cristo é um evangelho manipulado por Satanás. Agora veja por que Pedro não foi usado por Satanás. Não, Satanás não conseguiu entrar nele. Lucas 22, 31 e 32. Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, singular, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Mas se você ler no 3, no verso 3, deste mesmo capítulo, você vai ver, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Você vê que Jesus não orou por Judas? Não. Em João 17, 12, ele explica por quê. Pai, eu guardei, eu protegi todos em teu nome. Olha aqui ele protegendo. 32. Eu, porém, orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. É Jesus protegendo. Mas por Judas ele não orou. João 17, 12. Menos pelo filho da perdição, o filho do Apolion, para que a Escritura se cumprisse. Então, quando Pedro comeu pão naquela noite, quem estava entrando em Pedro era o Espírito Santo. Era Jesus transformando a sua vida. Mas quando Judas comeu o mesmo pão, foi Satanás que entrou nele. Então não se iluda, não é a ceia que te salva. Não é o pão da ceia que te salva. Aliás, o pão pode simbolizar que é Satanás que está entrando na sua vida. Peça ao Senhor, para que quando você comer deste pão, seja Ele, o Espírito do Senhor que entre em você. Não deixe de comer, mas rogue a Ele: faça morada em mim, Senhor. Entre em mim, Senhor. Senhor, eu quero ser como aquele discípulo que o Senhor amou desde a eternidade, porque se o Senhor nos amou lá, o Senhor nos amará para sempre. Esta é a palavra de Deus para nós. Satanás não tem medo do pão da ceia. Aliás, ele vê nisso uma grande oportunidade para poder tomar conta da vida daqueles que se dizem crentes, mas não são. Agora, todos aqueles que são verdadeiramente nascidos de Deus, estes são os discípulos a quem Jesus ama, têm intimidade e comunhão com o Senhor, oram e suas orações são respondidas. Cristo intercede por eles, para que Satanás não venha entrar neles.
e eles são guardados pelo poder de Deus até a vinda do nosso Senhor, o maligno não lhe toca. É o crente salvo por Jesus. É óbvio que se eu perguntar quem você quer ser, Judas ou João, todos querem ser João, o discípulo amado. Mas como está a sua intimidade com Jesus? Você tem coragem de reclinar-se ao peito dele ou está fugindo dele? Você tem coragem de estar sempre perto dele ou a luz dele fica incomodando você, revelando seus pecados, te denunciando, e daí você quer mais distância? Por quê? A distância da luz ou a proximidade das trevas escondem nossos pecados, mas a luz revela. Não tem problema, venha para a luz, deixa tudo ser revelado, não tem problema, deixa Cristo limpar. Jesus diz: todo aquele que é da verdade vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas. Você é da verdade? Se você é da verdade, venha para a luz. As obras serão manifestas, não tem problema se são boas ou más, mas elas são feitas na luz, porque a luz revela, e quando revelar coisas ruins em nós, nós nos curvaremos, nós nos ajoelharemos e pediremos perdão ao nosso Senhor e seremos restaurados para a sua glória. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar.